Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de outubro, Ibovespa confirmando ainda mais a perda desse suporte aqui, a região ali dos 52.480 pontos, e inclusive aqui oscilando abaixo do suporte do gráfico semanal em 51.239 pontos. Então, índice Ibovespa confirmando um viés, um cenário gráfico baixista nesse momento, uma tendência de baixa de curto prazo, também caminhando para uma tendência já de baixa de médio prazo e ficando mais para termos operações na ponta vendedora de swing trade, caso isso não gere toda uma reversão a partir de segunda-feira. Mas nesse momento, o cenário gráfico bem negativo para o Ibov. Próximo suporte para o Ibovespa, 50 mil pontos. Abaixo do patamar que se encontra aqui, 50 mil pontos seria o próximo nível de suporte para o índice. A Petrobras, PTR4, fechou o pregão de hoje com queda de 7,22% na mínima do dia, puxada aí no leilão de fechamento. Saiu mais um resultado aí de pesquisa para presidente e dando uma vantagem maior agora para Dilma. E aí o mercado foi puxando cada vez mais aí para baixo a Petro e vários outros ativos. O fato que a Petro mais do que confirmou a perda desse suporte aqui, que tende a funcionar agora como resistência no repique de alta, 16,86 até os R$ 17,09, uma zona de resistência. Acima disso a resistência ficaria em R$ 17,87. Com essa perda de suporte, podemos dizer, mesmo que não haja aqui um pivô de baixa, que estamos já dentro de uma tendência de baixa de curto prazo e também tendência de baixa de médio prazo na Petro, perdendo uma série de fundos ascendentes no gráfico semanal, confirmando um pivô de baixa. Então temos aqui um cenário negativo de curto a médio prazo na Petro, visto aqui pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal, um cenário mais favorável para planejamento de venda de swing trade após o movimento de correção no decorrer da próxima semana. Logicamente, se tiver toda uma reversão, a Petro voltar a fechar esse gap aqui e ficar acima desse gap de 17,87, começa a trazer indício de que a tendência de baixa foi isso mesmo e agora a gente tem uma chance de reverter essa tendência de baixa no curto prazo. Vale 5 no pregão de hoje. Só para mencionar que a Petro, num gráfico intraday, se fosse para buscar day trade na ponta compradora a partir do próximo pregão, o ponto mais interessante, no meu entender, seria acima de R$ 15,87, fundo ascendente no gráfico de 10, 15 minutos, ou até mesmo no gráfico de 60 minutos. Foi o que aconteceu na Vale 5 no pregão de hoje, fechou em alta de 1,9%, oscilou na primeira hora de pregão abaixo da mínima do pregão anterior, não fechou abaixo, não fez nova mínima e na hora seguinte ainda reverteu essa primeira hora de pregão, trazendo um aspecto positivo e ainda assim conseguiu romper a máxima do pregão anterior, ou seja, mantendo a característica de um movimento de alta que eu já venho destacando nas últimas análises. Passou pelos 23 e 25 e gerou fundo no gráfico de 60 minutos, fundo mais consistente no gráfico de 60 minutos, nessa região dos 23 e 25, ou seja, montou um candle de reversão, superou a máxima desse candle, usando os 23 e 25 que eu mencionei aqui na análise de ontem, como nível de suporte para uma entrada de day trade. A ação fechou bem e já batendo na resistência, começando a resistência aqui em torno dos 23, tem uma resistência intermediária em torno de 23,69 e mais significativa lá lá na faixa dos 23,90 a 24,07. Segue sendo um ativo, no meu entender, mais para buscar manter essa operação mais na ponta compradora de day trade. Então aqui podendo gerar, ideal que abrisse até caindo no próximo pregão e depois gerasse aqui um fundo no gráfico de 10 ou 15 minutos para fazer essa nova entrada, se sustentando aqui acima desse topo anterior, gráfico intraday. Temos ainda, comentando aqui, a gente só rapidamente tem ainda uma venda em andamento, já não sairia mais perdendo, a não ser que abra com um gap muito forte, podendo botar o stop até em R$ 20,36 stop de proteção. O objetivo está um pouco abaixo aí dos R$ 19,00. A ação fechou hoje com queda de 3,68%, a EZTC3 perdendo o fundo anterior. A CSNA3, por outro lado, conseguiu fechar bem o pregão com alta de 4,95%, voltando para cima de fundos anteriores. É algo positivo. Ela reverte essa tendência de baixa de curto prazo que ela tem se superar R$ 9,16. Mas dentro do que ela fez, que a gente olha aqui no G60, tinha um retângulo, rompeu para cima,
fez aqui uma simetria do movimento que antecedeu esse retângulo, movimento de baixo, agora fez um movimento de alta. E aí dentro do que ela tem aqui anteriormente, se tiver alguma correção aqui nessa região no próximo pregão, dá para se buscar uma entrada a favor de um movimento de alta de recuperação no gráfico diário, um movimento ainda de correção, e um fundo ascendente ali no gráfico de 60 minutos. Seria essa a possibilidade de entrada, mas também para day trade na CCNA3. FIBR3 fechou o pregão muito bem, com alta de 6,56%, depois de ter montado um topo duplo e ter já projetado esse topo duplo aqui para baixo, a altura do topo, dos dois topos até esse ponto aqui, projetando isso aqui para baixo, ela já fez a projeção, devolveu tudo, ameaçou gerar um topo aqui descendente na zona de antiga suporte, resistência, não confirmou e rompeu os dois topos anteriores. Então, assim, há duas opções nessa situação. Ou eu entro comprando o rompimento da máxima desse candle com stop aqui embaixo, ou eu opto, que seria mais para se encaixar com a forma como eu opero, eu opto por buscar a entrada após uma correção no tempo ou no preço pelo gráfico diário, planejar a entrada mais para a próxima semana. BBDC4, agora falando dos ativos, não só a EZTC3 que fechou abaixo do fundo anterior, ativos que fecharam abaixo do fundo anterior. BBDC4, queda de 6,02%, perda da mínima do fundo, que foi gerado aqui no movimento de subida e ampliado após o resultado do primeiro turno. Então gerou topo duplo aqui, já tinha aí uma tendência de baixa e confirmou um pouco mais essa tendência de baixa a BBDC4 no curto prazo e também olhando mais ali também já no médio prazo, já no gráfico semanal. Então nesse momento o ativo está mais alinhado, assim como a Petrobras, para planejamento de venda de swing trade, dependendo do movimento corretivo que ela fizer. E se for para buscar compra, buscando compra mais para day trade nessa ação. Aí falando em day trade, ideal que ela venha para cima desse nível aqui, que era um fundo aqui, uma tentativa de fundo e aqui um topo. Então que ela viesse aqui para cima dos 33,50 para buscar fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos, pensando em day trade na ponta compradora. Quem ainda não fez isso dos bancos, a YouTube também fez isso, a perda da mínima do fundo anterior no gráfico diário e também perda da mínima, consequentemente, de uma semana que antecedeu a divulgação do resultado aí do primeiro turno. Então nós temos aqui a BBAS3 não perdeu essa mínima ainda, esse fundo aqui, mas de qualquer forma está caminhando para isso, queda de 9,11% nesse pregão. Tinha um gap que ela estava aqui no meio do caminho, tanto abriu um gap de baixo e tinha esse gap aqui em aberto. E aí no pregão de hoje a ação perde esse gap e traz uma expectativa negativa de curto prazo de perda desses 24,39. Então essa ainda não perdeu, mas vai dando uma sinalização de que isso pode acontecer na sequência. Natura, perda de fundo anterior com candle forte de baixa, 4,48%. Eu já tinha até mencionado esse ativo aqui em uma análise anterior, quando ela veio aqui para baixo falando da dificuldade que estava nesse momento de buscaram entrar na ponta compradora, o ativo faz um movimento forte para baixo, não gera entrada, dificulta a possibilidade de uma compra e ela acelera muito para baixo, perde a mínima do fundo anterior e retoma aí um cenário negativo de curto prazo a também médio prazo, perdendo dois fundos no gráfico semanal e ficando mais para buscar operações na ponta vendedora de swing trade, Nato 3 também. Próximo nível de suporte para a Natura está aqui na faixa dos 33,75 e a mínima desse fundo 32,82. Rente 3 da mesma forma, queda de 6,56%, perdeu o fundo anterior, já tinha perdido o gap, já tinha fechado abaixo do gap, gráfico semanal topo e fundo descendente, pivô de baixa no gráfico semanal, então uma série de ativos revertendo o cenário não só no curto prazo como também no médio prazo, ficando mais alinhado para baixo, dificultando a possibilidade de compra nesse momento, principalmente contra a tendência, ficando um pouco mais para se operar na compra, pensando mais em day trade, dependendo do caminhar da operação, podendo segurar de um dia para o outro, mas evitando estender muito esse prazo operacional. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.